Pronto, financiamento há duas perspectivas. Há quem financia e há quem recebe. Na perspectiva de quem recebe, né, nesse caso, se calhar é mais importante, que é o empreendedor ou a empresa, financiamento é uma forma de capitalizar o negócio. Existem várias formas de capitalizar ou de obter fundos para um negócio. Pode-se começar um negócio ou crescer um negócio com fundos próprios, o que também se chama em empreendedorismo de bootstrapping, ou pode-se recorrer a fundos de terceiros. Eu admiro todos os empreendedores angolanos, porque são pessoas que conseguiram, em qualquer parte do mundo, começar é difícil. E em mercados que oferecem muito mais desafios, como os nossos, por exemplo, é muito mais difícil ainda. Tu aqui, em mercados como o nosso, precisas passar por vários estágios que outros mercados, se calhar, não tens. Se calhar não, claramente não tens. E para aqueles que são pioneiros, acabas por ter que fazer vários papéis. Para além de criares o produto e ofereceres, também tens que educar o consumidor, tens que criar mercado, tens que conseguir mostrar o valor que esse produto ou serviço tem para o mercado, que não é fácil, é um desafio grande. E vários dos nossos empreendedores e startups que têm surgido merecem todo o apreço e admiração. E eu diria que eu admiro todos os empreendedores angolanos, tenho imenso respeito e admiração pelos empreendedores todos angolanos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voices and Echo. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voices and Echo Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Fala-me do Jesus Kitec, a tua página, onde o pessoal vai, encontra-te e fala consigo. Antes de mais, como disseste, meu nome é Jesus Kitec e obrigado pelo convite e podermos aqui conversar um bocado sobre aqui assuntos bastante interessantes e cada vez mais relevantes que têm a ver com empreendedorismo e investimento em startups e por aí fora. Então, eu atualmente trabalho com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o UNDP, juntei-me recentemente ao PNUD, onde coordeno os projetos de empreendedorismo e desenvolvimento PMEs. Antes disso, já trabalhei em algumas outras empresas e também em freelance e tenho estado bastante envolvido com startups e com o ecossistema de empreendedorismo aqui em Angola. Já tive a oportunidade de trabalhar também com startups em África, em Moçambique, na Tanzânia e no Ghana. E atualmente tenho estado virado para a minha posição no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e, em particular, e assim de forma individual, tenho estado a criar alguns conteúdos e perguntar sobre o meu portal, o meu website. Na verdade, metido no ar recentemente, e o objetivo é usar esse website como porta para vários dos conteúdos que eu pretendo começar a criar e distribuir, tanto blog posts como algumas apresentações a explicar alguns tópicos relacionados a empreendedorismo. Futuramente, que será um podcast, também estou a trabalhar a estruturar isso. Portanto, o objetivo é um bocado partilhar algumas coisas que sei, algumas coisas que tenho, algumas coisas que aprendi durante a minha vida profissional e poder colocá-la grátis para partilhar com as pessoas, porque eu acho que hoje a economia da partilha é que move o nosso país, o mundo e as sociedades. Ok, muito obrigado por fazeres essa breve introdução sobre si, e isso demonstra que vamos falar com alguém que tem um rico perfil sobre os assuntos que a gente vai abordar aqui neste episódio. Conforme ele já fez a breve apresentação, ele é o Jesus Kitec, né? Hoje o nosso podcast vamos girar em torno de modelos de financiamentos para startup, como ter esse processo bem estruturado. Então temos aqui algumas questões
que o que Tech vai poder nos ajudar a responder, né? E para quem está a ouvir este episódio, dizer que nós lançamos nossos episódios todas as quartas-feiras, né? E atualmente este podcast Voices and Echo está a ser produzido agora por Podcast Angola, então podem nos procurar em todas as redes sociais, né? Pelo hashtag Podcast Angola, e vão poder encontrar. Olha, Kitec, mencionaste sobre os projetos em que você está envolvido, né, com eles. Antes de aceitares esse desafio, estavas em que projeto propriamente? Sim, como eu disse, atualmente estou a trabalhar para o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Antes disso, eu trabalhava em consultoria para uma consultora internacional, que é a PricewaterhouseCoopers. Trabalhava e era consultor na área de consultoria de gestão, e trabalhava com empresas de vários setores em projetos de transformação de negócio, né, que nós chamávamos na altura Business Transformation. Isso envolvia ajudar as empresas a transformarem-se, a implementar sistemas e processos, ajudar as empresas a passarem por uma transformação digital e a inovarem, e ajudar as empresas a capacitarem-se por formas a estarem preparadas para os desafios que o mercado atualmente oferece e que vem a oferecer no futuro. Portanto, eu trabalhei para a PwC em Angola e em Portugal, e a fazer projetos para Angola, Portugal, e por intermédio em conjunto com as equipas conjuntas que nós tínhamos a trabalhar em colaboração à volta do mundo da rede da PwC. Antes disso, trabalhei durante algum tempo como freelancer e com um foco muito grande em empreendedorismo. Portanto, sempre tive muito interesse em trabalhar como freelancer em si. Na altura, fui convidado, inclusive, para integrar algumas equipas em startups e por aí fora, mas o meu interesse era muito explorar a vida de freelancing em si, né? Algumas pessoas também chamam de solopreneurs, ou empreendedores a solo, e foi bastante interessante, porque também estava numa fase em que queria explorar, queria ter alguma liberdade, queria poder trabalhar de várias partes, um bocado viver como nómada, ainda antes dessa vaga agora de trabalho remoto. E foram 2 anos e meio, portanto, e foram 2 anos e meio bastante mexidos, e pude trabalhar em muita coisa. O meu interesse na altura é que não tivesse muito trabalho, e assim pudesse também aproveitar muito tempo livre, e daí ter decidido, por exemplo, largar alguns projetos que eu recebia, ou convites que eu recebia para trabalhar com empresas grandes, e focar-me simplesmente em projetos mais pequenos, com startups e empreendedorismo. Nessa fase, portanto, fui convidado para juntar-me ao Orange Corners e ser o líder, na altura, do programa que implementa, o gestor do programa, e em conjunto com a Anabela lideramos a implementação do Orange Corners em Angola. A minha função era como Program Manager, portanto era o responsável pelo design e estruturação e implementação do programa de incubação, e em conjunto com a equipa da Holanda, portanto, que gera o programa globalmente, e a interação com alguns outros escritores, algumas outras localidades do Orange Corners que já estavam em operações e com quem interagimos muito durante o processo todo. Portanto, desenvolvemos o programa para Angola, estruturamos o programa, e em 2019, portanto, no início de 2019, demos arranque ao programa de incubação do Orange Corners em Angola. Eu deixei o Orange Corners em 2019 também, a meio de 2019, como Program Manager, e passei simplesmente a dar workshops durante o programa de incubação do Orange Corners. Pronto, e durante o meu período como freelancer também colaborei, trabalhei com algumas outras startups aqui, né,
já colaborei várias vezes com a Bantu Makers em alguns projetos. Trabalhei com a Drone SIG, do Hermenegildo, trabalhei na verdade fiz parte da equipa da Bilhetes Online, com o Almeida, que é com quem tem uma ligação, mas somos familiares, na verdade, e também fui participando em várias iniciativas aqui. Portanto, fiz parte da equipa que fez o primeiro Startup Weekend em 2019, penso. Portanto, conseguimos fazer a primeira edição do Startup Weekend. E pronto, e alguns eventos que aconteceram durante esses anos. É um rico perfil, mano, é um rico perfil. E conforme vocês ouviram, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Olha, quem está a ouvir o episódio de hoje, que fique atento a este episódio. Nós só estamos a falar ainda 9 minutos, então já ouviram que o Jesus conseguiu abrir o livro. Agora, olha, falaste aqui de Program Manager, é um termo usado muito em inglês, né? O que é que um Program Manager faz no seu dia a dia propriamente, e como é que nós conseguiríamos traduzir essa palavra para os nossos ouvintes que não falam a língua inglesa? Então, feliz ou infelizmente, nesse mundo de negócios, tecnologia, principalmente inovação, há muitos termos que acabam por ser muito mais utilizados em inglês do que em português, mas tem tradução, né? Algumas das traduções não fazem muito sentido em português, outros nem por isso, mas isso é uma função em particular que em português significa gestor de programas. Entretanto, a aplicação, gestor de programas. Entretanto, a aplicação pode variar de organização a organização. Por exemplo, em particular da minha experiência como Program Manager no Orange Corners, o meu objetivo era gerir o programa de incubação. Então, era o gestor do programa de incubação do Orange Corners. Entretanto, Program Manager tem aplicabilidade também em outras vertentes, e muito em particular no que tem a ver com gestão de projetos. Vou dar o exemplo da Google, por exemplo. A Google, as empresas de tecnologia são das que mais recrutam e têm essa posição internamente, Program Manager. E o gestor de programa normalmente é uma posição sénior na organização, tem como objetivo gerir várias iniciativas dentro da organização. O que significa que, por exemplo, tu podes ter um gestor de programa que gere vários gestores de projetos. Ou seja, se olharmos para o gestor de programa, gera numa perspectiva de portfólio, um portfólio de vários projetos, e depois dentro deste portfólio tens vários projetos com vários gestores de projeto. Portanto, o gestor de programa acaba por ser o líder dessas iniciativas que gera vários projetos que têm vários gestores de projeto. E esses projetos podem ser de vários tipos, projetos de tecnologia, projetos de finanças, projetos de recursos humanos, administrativos, por aí fora. Depende do tipo de iniciativa que for levada a cabo dentro da organização, mas normalmente os gestores de programas são responsáveis por gerir um conjunto de iniciativas dentro da organização. E nas empresas de tecnologia é mais comum tu encontrares um gestor de programas que está dedicado, por exemplo, a programas imagina, numa empresa de tecnologia como a Google, tem gestores de programas de inteligência artificial e que depois gerem vários projetos que estão ligados a lançamento de produtos, serviços, aplicativos, funcionalidades específicas ligadas que têm a ver com inteligência artificial. Pelo menos eu estou esclarecido. Agora não sei quem está a ouvir o podcast. Mas assim, para quem está a ouvir o podcast, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, né, nós vamos colocar os links de acesso às redes sociais do Kitec para este episódio, e também nos dê base no nosso Instagram. Pelo que eu acabei de ouvir de si, pelo percurso longo, este percurso tão brilhante de projetos de sucessos que você vem a participar, então eu gostava de saber que ao longo do seu percurso só tiveste êxitos na participação das empresas ou nas instituições ou nos projetos em que você participou. Pelo histórico todo eu só vejo êxitos, né? Se tem algumas quedas e falhas. De longe serem só êxitos. Então traga-nos também os obstáculos, né, que você teve de enfrentar para a solidificação de muitos desses projetos em que você participou.
E um dos grandes desafios que tive profissionais foi com o Orange Corners, por exemplo, foi na altura em que estávamos a trabalhar na implementação do programa e estávamos na fase final, há uma semana antes da implementação do programa, ou seja, há uma semana antes do arranque do programa, o parceiro que nós tínhamos, que iria trabalhar connosco na implementação, desistiu da parceria. E era o parceiro que iria basicamente gerir o programa em si, o dia a dia do programa de incubação. E quando isso aconteceu, eu nem estava em Angola, por acaso, estava em Portugal e estava em Portugal a participar do Web Summit, isso foi em 2018. E recebi o e-mail e depois recebi a ligação aqui a dizer que o parceiro já não iria continuar connosco e tínhamos que encontrar uma solução para começarmos a desenvolver e a implementar o programa, para implementarmos o programa. E tivemos que mudar quase completamente da estratégia que tínhamos na altura para a implementação do programa aqui, e por acaso eu acho que no final resultou em algo bastante positivo, ou seja, antes ao que nós depois implementámos o Orange Corners aqui ia seguindo uma estrutura que na verdade segue em quase todos os países em que implementa, em que há uma parceria com uma incubadora local ou com uma aceleradora ou com uma entidade que faz programas de incubação e essa entidade gere todo o programa. E era o que nós íamos fazendo aqui. Entretanto, essa entidade parceira que nós na altura tínhamos contratado retirou-se da parceria, pelo que tivemos que mudar a forma de como o programa seria implementado. Ou seja, o programa passou a ser gerido por nós mesmos, Orange Corners, portanto, como Program Manager, eu e a Anabela, e o que nós fizemos foi num curto período de tempo contactarmos vários empreendedores aqui locais e profissionais que têm conhecimento e track record e capacidade para dar sessões de formação e treinamento, workshops, e o que fizemos foi selecionar várias pessoas que depois foram fazendo as sessões de formação durante o programa, que tem uma duração de 6 meses na altura. Estou a pessoalizar muito este episódio, mas eu estou a pessoalizar para que quem está a ouvir o podcast possa conhecer ainda muito mais o Jesus Kitec, né? Através do nosso podcast, o pessoal que ouve o meu podcast saiba de você e passa também a seguir-te nas redes sociais, né? Olhando para o tema do episódio, que é captação, né, de financiamento para empreendedores, uma realidade angolana, conforme o Jesus já cá nos falou do seu perfil e dos projetos em que ele esteve envolvido e dos projetos em que ele está envolvido. Jesus, olhando para o tópico que eu trago, captação de financiamento para startups, para empreendedores na realidade angolana. E eu coloquei ainda aí mais abaixo, né, estratégias para a captação de recursos, né, os tipos de financiamentos. Preferes que a gente comece com qual dos assuntos aí acima? Podemos começar mesmo por abordar como é que funciona, se calhar, como é que funciona a captação de financiamento para empreendedores ou startups, tipos de financiamento, por exemplo, que existem, esse tipo de coisas. Podemos começar por aí. Eu acho que primeiramente agradecia que nos trouxesse à tona o que é simplesmente financiamento e depois a gente avançava. Vou começar pela base, né? É melhor. Pronto, financiamento há duas perspectivas, há quem financia e há quem recebe. Na perspectiva de quem recebe, né, nesse caso, se calhar é mais importante, que é o empreendedor ou a empresa, financiamento é uma forma de capitalizar o negócio. Existem várias formas de capitalizar ou de obter fundos para um negócio. Pode-se começar um negócio ou crescer um negócio com fundos próprios, o que também se chama em empreendedorismo de bootstrapping, ou pode-se recorrer a fundos de terceiros. E quando recorremos a fundos de terceiros, existem também várias formas, e uma delas é financiamento. E os fundos de terceiro, como disse, podem vir de diferentes formas, né? Indo já também para essa parte. Quando se trata de startups, dependendo do estágio ou da fase em que a startup estiver e do tipo ou modelo de negócio que tiver, isso determina a forma de capital ou o tipo de capital que ela vai à busca.
Mas antes daí a busca de capital, o que é mesmo importante, na verdade, é perceber se de facto precisas ou não de ir buscar capital lá fora. E isso é uma decisão muito importante que às vezes alguns empreendedores falham em avaliar. Se precisam já de ir à busca de capital de terceiros ou se podem para já começar a trabalhar com o volume mínimo de capital que têm próprio, de fundos próprios, tentar bootstrap. É claro que nem todos conseguem, né? Não é fácil, mas uma das vantagens do empreendedorismo tecnológico é que é muito baseado em skills, na capacidade que o empreendedor tem e utilizar recursos próprios, internet, computadores e por aí fora. A nível do negócio, normalmente muita gente consegue dar os primeiros passos com fundos próprios, desenvolver um protótipo, se calhar, ou daí a importância de equipas, né? Daí a importância de começar com uma equipa, por mais que sejamos bons em alguma coisa, fazer sozinho quase nunca é a solução. Se formos developer, vamos à busca de um designer ou de um marketeer, né? Alguém bom em marketing e vendas, ou alguém bom em finanças e por aí fora, para formarmos uma equipa com diferentes valências e podermos usar as nossas próprias capacidades para darmos o arranque. Quando começamos com fundos próprios, também estamos a garantir que numa fase muito cedo, muito early do negócio, ainda não estamos a criar obrigações com outros, não estamos a perder, a queimar capital, por exemplo, não estamos a diminuir o volume de capital que temos disponíveis para os fundadores e por aí fora. Portanto, no princípio, tentamos começar com capital próprio. Depois daí, começar a analisar se há necessidade de ir à busca de financiamento. E avaliar a necessidade de financiamento é sempre com base em necessidades que existem, não é um desafio, não é um exercício complexo. É olharmos para a situação em que estamos e tentarmos perceber o que é que precisamos. Então, neste caso, para que isso possa ocorrer, o próprio empreendedor ou startup, neste caso, ou whatever, tem de identificar a sua real necessidade. Exatamente. O empreendedor precisa perceber qual é o estágio em que se encontra, o que é que precisa e onde quer chegar. São questões extremamente importantes. Agora, na nossa realidade, nós cá em Angola não temos modelos de avaliação, né, de startups. Se existem, ajude-me, mas eu não sei como é que alguém, nesse caso, poderá avaliar até que ponto em que ele se encontra, né? Ele sozinho dizer que eu estou no ponto A, pretendo chegar no ponto B, mas eu preciso de requisito isso, Y, X. E se não existe um modelo de avaliação, como é que isso é funcional no nosso mercado? Bem, eu se calhar diria que em relação a isso que disseste, não existir um modelo de avaliação. Os modelos de avaliação são globais. Eu não diria que existe um modelo de Angola, um modelo de outras partes e por aí fora. Acho que são modelos globais e são muito similares e ajustados à realidade de cada mercado. A forma como se avalia um negócio difere, primeiro, pelo tipo de negócio e depois pelo mercado em que estás inserido. Podes ter duas empresas exatamente iguais, prestam o mesmo tipo de serviço, no mesmo mercado, na mesma indústria, terem valores completamente diferentes, exatamente pelo facto de estarem em mercados diferentes. Ou seja, no processo de avaliação do negócio, se olharmos para a perspectiva financeira, existem variáveis que são consideradas ao avaliar o negócio, e essas variáveis, muitas delas estão relacionadas à economia local, à realidade do negócio local, aos riscos e por aí fora. Em particular, para startups, aqui as coisas já são um bocado diferentes. A avaliação de uma startup está muito ligada ao potencial que essa startup tem de crescimento versus o mercado em que ela pretende operar ou o potencial mercado disponível para que ela cresça. Ou seja, se estiveres num mercado muito pequeno, por mais brilhante que a tua ideia seja, o teu potencial de crescimento é extremamente baixo porque o mercado é pequeno. Daí que as startups valem muito pela capacidade de escalar para outros mercados. E é o que se diz, normalmente as startups têm que pensar global, né? Têm que começar e atuar local, mas pensar em global, né? O que se chama de local, né? Global, local.
E quando vais avaliar uma startup, tens que olhar para esse potencial que a startup tem, tens que olhar para o potencial de crescimento, tens que olhar para a equipa, né? Empreendedorismo é extremamente importante ter um pulso da equipa, a qualidade dos fundadores, a capacidade que os fundadores têm em transformar as ideias que têm em realidade, tanto ideias atuais como que vêm pela frente, e esses elementos em si concorrem para que, como investidor, avalies um negócio. Depois há muitos mais elementos técnicos que estão envolvidos nisso, né? Tem preciso olhar para os elementos financeiros do negócio, por exemplo, né? Se for um negócio que já começou e já está em andamento, como investidor é natural que eu queira saber qual é a saúde financeira do negócio. E aqui a forma como é avaliado financeiramente o negócio também difere um bocado com base no tipo de negócio e também com base no tipo de negócio, exatamente. Por exemplo, a grande maioria das startups tecnológicas hoje são SaaS business, né? SaaS significa, é um acrônimo em inglês que significa Software as a Service, ou Software como Serviço. E as startups que têm esse tipo de modelo SaaS são as que não vendem um produto ou serviço de forma integral ou licenciam para que o comprador seja proprietário, mas sim fornecem com base em subscrições. Os consumidores pagam uma subscrição mensal, anual, ou seja, periódica, e têm acesso, durante o período que estão a pagar a subscrição, têm acesso ao serviço, ao produto dessa startup. E se forem tecnológicas, são essas startups que são chamadas Software as a Service. E essas startups SaaS, né, que têm um modelo SaaS, para além das informações financeiras tradicionais que precisam apresentar, né, quando falo da informação financeira tradicional, estou a falar dos relatórios financeiros tradicionais, que é um balanço, uma demonstração de resultado, uma demonstração dos fluxos de caixa dessa empresa. Existe uma coisa que é o relatório ou demonstração de métricas de crescimento do negócio. É preciso conseguirem medir o quanto elas crescem durante o período que existem. E esse crescimento está ligado a métricas muito específicas, como são os casos de aquisição de clientes, o crescimento online, por exemplo, taxa de conversão de clientes. Enfim, existem várias métricas, se calhar podemos falar um bocado mais, com um bocado mais detalhes para a frente, mas essencialmente, para além, ao avaliares uma startup, para além de olhares para aliás, até muitos investidores nem sequer pedem um balanço de uma demonstração de resultado, que essas coisas às vezes não são tão relevantes assim numa fase inicial. Querem mais é saber métricas de crescimento. Quantos utilizadores é que a startup tem? Quantos subscritores tem? Quantos visitantes utilizam? Quantas pessoas utilizam a plataforma numa base mensal? Esse tipo de coisa. Ok. Então, neste caso, nós aqui já conseguiste nos esclarecer questões ligadas propriamente às estratégias, né? Aos tipos de financiamento, falaste um pouco, né? E eu aqui gostava de saber o que é necessário para que um empreendedor, os processos nesse caso, né? Quais tipos de processos é que ele precisa preparar, né? Qual é o modelo para que ele possa vender, ou se assim podemos dizer, que vai o financiar? O que ele precisa ter de antemão, para além de saber o nível de crescimento da sua startup, né, onde ele quer chegar. Mas eu acredito que deve ter aí procedimentos. Exato. Como disseste antes, existem vários tipos de financiamento, né? E eu aqui, se calhar não mencionei vários deles, mas em startups, dependendo do estágio em que se encontra e o percurso que quer percorrer, vão surgindo vários tipos de financiamento. Normalmente, como disse, podes começar com fundos próprios, que é chamado de bootstrapping, portanto, é começares com o teu próprio dinheiro para conseguires arrancar com o negócio. Mas depois podes começar também podes recorrer a certas fontes, chamemos primárias de capital, que são chamados, por exemplo, os Family, Friends and Fools, né? Também chamam 3Fs, ou seja, família, amigos e os fools. Os fools é uma palavra inglesa que significa idiotas. E por que são chamados de idiota? Porque são pessoas que acreditam num sonho. Eles não estão a ver nada real, mas acreditam que a ideia que tu tens, essa pequena coisa que tens aí, vai crescer e vai se tornar uma coisa grande, então vou meter o meu dinheiro. Família, amigos e os fools são também uma fonte de financiamento inicial.
E às vezes é mais fácil convencer essas pessoas. São pessoas que têm uma ligação conosco para além do negócio, são amigos, são famílias. É só chegar e tentar vender a ideia, tenho uma ideia, por aí fora, vamos transformar o mundo e não sei o quê, ou o país. E pronto, às vezes ele investe em ti não porque acreditou no negócio, mas porque são teus amigos ou família e querem te ajudar. Né? Também podes recorrer ao crowdfunding, por exemplo, né? Que é o financiamento coletivo. Existem plataformas hoje em dia em que tu colocas o teu projeto e surgem várias pessoas que acham interessante o teu projeto e metem dinheiro no teu projeto. Né? Em Angola, por exemplo, temos pelo menos acho que 2 plataformas de crowdfunding, né? Que é a DEIA e a outra agora foge-me o nome. São plataformas de crowdfunding. Tu colocas o teu negócio, aí fazes um vídeo, se calhar, a explicar o que é um pitch em vídeo, a explicar o que é o teu produto, que problema é que vai resolver e por aí fora. E as pessoas vão para aquela plataforma e veem que esse produto é um produto interessante e metem dinheiro. Existem diferentes formas. Há plataformas de crowdfunding que é simplesmente tu financiares um projeto para fins filantrópicos, não esperas nada de volta, estás a ajudar esse projeto. Existem algumas plataformas de crowdfunding que tu colocas o dinheiro com o objetivo de teres acesso antes que todos tenham ao produto, por exemplo. Né? Todos aqueles que contribuírem na plataforma vão ser os primeiros a testarem ou a utilizarem o produto. E existem aqueles que metem, porque se calhar vão ter a possibilidade de ser investidores. Né? Existem plataformas que permitem investimento coletivo e as pessoas metem dinheiro e vão passar a ser acionistas, vão ter uma percentagem de capital do negócio. Portanto, isso aqui é o crowdfunding, que é uma fonte de capital. Aí também tu só precisas montar um pitch, um vídeo, se calhar de forma mais apelativa e meter lá o teu negócio. Depois podes ter empréstimos ou créditos, por exemplo, de bancos ou de microcréditos, instituições ou instituições financiadoras. Para startups não é muito aconselhável. Os créditos e os empréstimos têm condições que não são favoráveis para as startups, simplesmente porque elas estão a começar e não conseguem oferecer o nível de garantia que um banco exige, por exemplo, né? Por isso é que depois vêm financiamentos já muito específicos da startup, que são os angel investors, que são os investidores anjo, e que são os venture capitalists, que são os investidores em capital de risco. E esses investidores investem em estágios diferentes. Existe o estágio pré-seed, que é o estágio em que a startup ainda está em fase de ideia, quer transformar a ideia em protótipo e por aí fora. Depois do pré-seed e o seed, vêm as fases de crescimento, e aí já são capitais em série A, série B, série C, série D e por aí diferente, que são séries de investimento ou estágios de investimento para o negócio crescer e expandir para outros mercados, por exemplo. E são estágios em que já o volume, o dinheiro que já é despendido já é maior e que você precisa convencer o investidor a desembolsar o dinheiro. Para tal, tens que fazer um pitch, tens que fazer imagina, se calhar já aqui falando de como funciona o processo de fundraise ou de levantamento de capital, é um processo trabalhoso em que o ideal é que as startups comecem a preparar com antecedência, que o empreendedor comece a preparar com antecedência esse processo. E preparar com antecedência tem a ver com questões normais do negócio do dia a dia. Organizar a gestão do negócio, organizar as finanças do negócio, organizar as questões legais do negócio, ter claro quem é dentro da empresa, quem é acionista, quanto tem, quem está envolvido no negócio, se já há board, se não há. Todas essas questões têm que estar clarificadas antes de tu ires atrás do investidor. Quando te veres aí para o investidor, quando fores para abordar o investidor, existe um elemento que se chama Investor Data Room. O Investor Data Room é basicamente uma base de dados que você prepara da informação que normalmente os investidores em startups solicitam. Esse Investor Data Room vai ser o conjunto de informações que será preparada e que te irá permitir responder às exigências que os investidores vão fazer quando forem a investir na tua startup ou tiverem interesse em investir. Em primeiro lugar, é a abordagem normal, tens de fazer um pitch por aí fora e tentar vender o teu peixe. Quando o investidor decidir que quer investir na tua startup, há um processo que é chamado processo de due diligence, né? Que é um projeto, é como se fosse uma investigação que o investidor faz
ao estado da startup. Durante esse processo de due diligence são solicitadas as informações que fazem parte do Investor Data Room, que é basicamente, como eu disse, uma base de dados de informações a ser apresentada ao investidor. E o que é que encontras nesse Investor Data Room? São coisas como os documentos dos fundadores, documentos legais, a propriedade intelectual, documentos de propriedade intelectual, tipo marcas, registro de patentes, de registro dos direitos do teu software, e não só. São documentos de alguma reunião de board, se já tiveram alguma, tipo atas e resoluções que tiveram, o próprio pitch do teu negócio, as demonstrações financeiras, né? Balanços, demonstração de resultado, cash flows, a demonstração de fluxo de caixa, documentos sobre o produto, que é extremamente importante, descrever como é que é o teu produto, descrição, roadmap, como é que vocês vão desenvolver, que funcionalidades é que vocês vão implementar nos próximos tempos, isso é extremamente importante. Tem que ter um protótipo para demonstrar aos investidores, para eles saberem como é que é o teu produto, como é que funciona, informação dos funcionários, quantos funcionários tens, se pretendes recrutar alguns funcionários. E depois também parte do Data Room também resulta na preparação de um documento muito importante que alguns investidores aqui, do feedback que eu já tive de startups, e a trabalhar com algumas startups a ajudar nesse processo de preparação de investimento. Alguns investidores não solicitam essas informações por vezes também não têm conhecimento, domínio desse tipo de informações. E, por exemplo, não percebem, por exemplo, como é que é uma term sheet, como tem que ser preparado uma term sheet, que é um documento, é dos documentos mais importantes no processo de investimento de uma startup. E o que é uma term sheet? Uma term sheet é uma folha de termos, que é basicamente que descreve quais vão ser os termos de investimento e depois de posse que esse investidor vai ter no negócio depois dele investir. Um documento que comprova que você tem ações nessa startup, que esse documento, existem vários, pode ser uma nota convertível, pode ser uma safe note, equity terms ou termos de capital, portanto, são documentos que fazem parte desse processo de investimento. Ok. Falaste de muita coisa que eu nem tinha noção. Toda vez, por isso é que estamos a falar com a pessoa certa, estamos a falar mesmo com a pessoa certa, e eu acredito que este é um episódio que muita gente vai poder ouvir, porque vamos poder falar muito mais dele sobre assuntos que estás a trazer que nós ainda não falamos ao longo dos nossos 2 anos de podcast, infelizmente, né? E aqui você falou de bootstrapping, né? E falaste deste Invest Data Room. Eu acho que, não sei se no nosso modelo cá em Angola, porque já cá falaste, os modelos de avaliação de startups são worldwide, não tem algo especificamente, né? Os requisitos. Mas eu, olhando para essas questões que você acabou aqui de abordar, eu não sei se em Angola é aplicável, porque todo dono ou cofundador de uma startup, nós aqui em Angola, tu tens que abrir uma empresa no guichê único, né? Tens que ir ao guichê único, se é para startup, depois vais ali para INAPEM, uma coisa do gênero. O que é diferente de outras regiões cá em África, né? Querias acrescentar alguma coisa? Não, não sei se terminaste de fazer a pergunta, né? Na verdade, é isso que era para complementar aí o que estavas a dizer, né? E, de facto, há esses requisitos legais que cada país impõe, que de facto há alguns países que é mais complexo, mais burocracia, mais complicado. Em Angola, você é startup tecnológica, às vezes um dos primeiros desafios é entenderem como é que vai ser registado, que tipo de negócio é que vai ser registado, o teu objeto de negócio, o teu objeto de atividade e por aí fora. São desafios locais, de facto, que existem, né? Questões legais. Okay. Eu, pelo menos, eu espero ainda este ano poder participar ou apreciar ou presenciar esses eventos de financiamento que têm estado a ocorrer, especificamente em Luanda, eu não vou dizer em Angola, né? Ao longo dos 2 últimos anos eu vi vários eventos que a Unitel organizou, não só a Unitel e outras seeds, mas os seus fundadores, as startups, na sua maioria são de pessoas que residem em Luanda, e quando nós olhamos, falamos sempre de Angola. Devemos mesmo passar a dizer que os eventos são exclusivamente para o pessoal de Luanda. Isso de facto é um paradigma que temos, né? De facto, às vezes tende-se a dizer que
que Luanda é Angola, mas Luanda não é Angola. Existe um país enorme além de Luanda. E, de facto, é preciso que esses programas ou que esses eventos consigam trazer aqui uma realidade, uma perspectiva nacional e não só de Luanda. Pois, embora muitas das startups que nós temos aqui, principalmente as de maior presença no mercado, várias delas só têm operações em Luanda. Algumas delas já têm operações em outras províncias, mas normalmente a grande maioria delas só tem operações em Luanda. E pronto, depois no final do dia acabam por dar o testemunho do que é a realidade em que elas operam. Esperamos nós que estamos num ecossistema, se assim podemos dizer, né? Para que não possamos trazer sempre soluções de Luanda e que provavelmente se nós trazermos essas pessoas à realidade do uso da tecnologia e da inovação, essas pessoas nós não vamos passar a olhar ou a solicitar investimentos em empresas que depois nos põem um fio no pescoço, né? Se as coisas não estiverem a correr bem. Estamos a falar de captação de financiamento para empreendedores, então estou a trazer este exemplo e temos alguém que entende melhor da matéria, que é o Jesus Kitek, e vocês podem procurar por ele no Twitter. Ele está muito mais presente no Twitter e no seu website. O teu website ele só está em inglês. É mesmo uma estratégia de expansão worldwide, não local? Sim, na verdade, isso é uma boa pergunta, porque na verdade o conteúdo que eu estou a preparar e que eu pretendo preparar, produzir e distribuir é para uma audiência em português. Para a audiência em português, para qualquer pessoa que fala português. E no início, na verdade, também no início questionava-me se devia criar em português, se devia criar em inglês e por aí fora. Mas a minha conclusão, e como disse, decidi que o material que eu estou a criar e produzir e que vou começar a distribuir vai ser em português. Não foi só por ser angolano e porque em Angola falam português, mas também porque há muito menos material disponível em português e bom material disponível em português do que em inglês. Há imenso conteúdo em inglês disponível pela internet. Imenso. E a grande maioria das pessoas que vivem em países que falam português, eu acho que não falam inglês, né? Não obstante que tens países como Portugal, por exemplo, em que tens uma percentagem enorme de pessoas que falam inglês, é muito mais na camada juvenil. Depois, se fores ao restante dos países que falam português, claramente a grande maioria das pessoas falam português. E a percentagem de pessoas, ou melhor, a percentagem de pessoas que não falam inglês é grande e essas pessoas não podem consumir conteúdos em inglês, né? Porque simplesmente não vão perceber. E a minha decisão foi passar a criar conteúdos em português porque a língua portuguesa é underserved, né? Ou seja, tens muito pouco conteúdo de qualidade em português disponível. Em inglês há imenso e normalmente eu costumo aconselhar as pessoas a aprenderem a falar inglês para poderem consumir do que há de melhor disponível na internet. Mas isso não quer dizer que não se deva criar nada para pessoas que não falam inglês, né? Olha, é mesmo por esta falta de conteúdos em português, né? Por essa falta de documentação de coisas. Por exemplo, o podcast Voice and Echo surgiu com esse intuito. Nós atualmente estamos a documentar a história dos empreendedores angolanos, algo que não existia. E se nós formos a ver o leque de episódios que nós cá já temos, estamos já a falar de 50, 60 e tal episódios. São 54 episódios produzidos por mim, mas o nosso podcast tem por aí 60 e tal já episódios, né? Todos eles são histórias, né? Trajetória de alguém que é angolano ou português ou moçambicano ou alguém de Quênia a narrar na primeira pessoa, né? O processo em que ele teve de passar para constituir o seu negócio e não só. Então nós olhamos nesse processo de trazer conteúdos portugueses para pessoas que falam língua portuguesa, contar a nossa história da nossa forma, do nosso jeito, para que mais pessoas possam ouvir e quem sabe as pessoas possam se inspirar, né? Por isso é que normalmente eu chamo o meu podcast que é um banco de recursos e soluções, e temos as soluções que o Jesus Kitek já cá nos trouxe. Agora, continuando, Jesus, no mercado angolano, estamos em 2022, né? E
e eu sei que tens estado a acompanhar o nosso mercado, tens estado a acompanhar as startups que estão a sair bem. Podes cá falar para quem está a nos ouvir e a essa vasta audiência do nosso podcast, quais são os empreendedores que você admira e que achas que este ano a gente deve os acompanhar porque eles estão a trazer produto ou porque o produto deles, ou eles vão inovar no seu produto? Para ser honesto, eu admiro todos os empreendedores angolanos porque são pessoas que conseguiram, em qualquer parte do mundo, começar é difícil e em mercados que oferecem muito mais desafios, como os nossos, por exemplo, é muito mais difícil ainda. Tu aqui, em mercados como o nosso, precisas passar por vários estágios que em outros mercados, se calhar não tens. Se calhar não, claramente não tens. E para aqueles que são pioneiros, acabas por ter que fazer vários papéis. Para além de criares o produto e ofereceres, também tens que educar o consumidor, tens que criar mercado, tens que conseguir mostrar o valor que esse produto ou serviço tem para o mercado, que não é fácil, é um desafio grande. E vários dos nossos empreendedores e startups que têm surgido merecem todo o apreço e admiração. E eu diria que eu admiro todos os empreendedores angolanos, tenho imenso respeito e admiração pelos empreendedores todos angolanos. Então, eu, se calhar, aqui para essa tua pergunta, se calhar não iria muito para empreendedores em si, mas se calhar produtos ou startups que eu tenho considerado, que têm impressionado pela positiva, né? Têm crescido muito pela qualidade do serviço em si que presta. Algumas delas, se calhar, são suspeitas porque têm uma máquina muito maior por trás do que, por exemplo, muitas outras que já existem, mas a Tupuca tem feito um excelente trabalho, não obstante as dificuldades que tem. Neste setor de mobilidade, a RIT está a conseguir sobressair-se porque tem por trás uma equipa e uma estrutura com muito mais experiência, engenheiros, designers e malta de negócio, que já tem presença em outros mercados muito mais competitivos e claramente dá-lhes vantagem nisso. Entretanto, os nossos players locais, Tupucas e Cubingas, têm tirado vantagem e precisam utilizar como vantagem o facto de serem locais e conhecerem a realidade local, que é extremamente importante. Uma startup me tem estado a impressionar cada vez mais e tem usado cada vez mais é a Mano. Para quem não conhece ou para quem ainda não utiliza, é uma coisa que eu vou sugerindo às pessoas. A Mano é um aplicativo de entrega de supermercados, de compras, e eles simplesmente entregam produto em menos de 20 minutos, às vezes, ou no máximo em 20 minutos. O que é extremamente importante hoje, velocidade. Às vezes o que nos deixa insatisfeitos com muitas destas plataformas é o facto de que levam imenso tempo até chegar o teu produto, ou o teu serviço ser entregue por aí fora. E a Mano veio diferenciar-se com isso, né? O facto de entregarem os produtos e serviços em muito pouco tempo. Ou seja, nesse caso, produtos que eles entregam, produtos de supermercados. E eles na verdade usam uma coisa que hoje é muito popular no mundo todo, que está-se a tornar, que é o fast delivery, que é resultado do que chama-se de dark stores. E dark stores são basicamente são startups que montam lojas próprias em diferentes pontos da cidade e que lhes permite entregar rapidamente. Eles têm fornecimento de uma grande superfície ou de um armazém e montam pequenos armazéns ou pequenas lojas em diferentes partes da cidade e têm lá o pessoal que trabalha no estoque e as motas disponíveis. Tu, quando entras no aplicativo e encomendas, vem de uma loja deles própria, porque é mais rápido. Basta embalarem os produtos, organizarem, dão ao motoqueiro e o motoqueiro entrega e rapidamente recebes o produto. E a Mano basicamente faz isso. Eles têm acho que uma ou duas dark stores em Luanda e sempre que encomendei, nunca fez mais de 20 minutos o produto a chegar, desde o momento em que submetes a entrega até chegar na tua porta. E acho que isso é extremamente importante. Estão a resolver um problema importante, que é a rapidez em obter o produto. E quando tu consegues fazer isso, tens meio caminho andado para conquistar o mercado. Mas atenção que eles são uma startup que tem uma estrutura, pelo menos a nível de capital, penso que estão bem servidos. Tanto é que em novembro lançaram na Nigéria. Angola foi o primeiro mercado deles, mas em novembro lançaram na Nigéria e já estão a planear lançar no Ghana. Portanto
aqui são alguns destaques. Ok, então nós vamos olhar a Mambo, é isso? A Mambo. É Mano de Mano mesmo. Mas também tem a Mambo. Sim, também tem a Mambo App, acho que é isso, né? Mambo. Sim, a Mambo App, que é delivery também. Yeah, delivery, de facto. Por acaso tenho usado muito pouco, usei algumas vezes, mas tenho usado muito pouco. Mas eles também vieram com uma proposta, na altura vieram tirar mercado à Tupuca, né? Que na altura era a única empresa de delivery de restaurantes que tinha, e surgiram eles, e eles basicamente estudaram, né? Estudaram o mercado e os gaps que havia no serviço da Tupuca e tentaram oferecer um serviço com mais rapidez, com uma qualidade de entrega melhor e por aí fora. E eu usei algumas vezes nos últimos tempos, tenho usado muito pouco porque tenho encomendado muito pouco comida, como comida de casa. É mais seguro e mais económico, então tenho comida de casa mas eles também, acho que também têm feito um bom trabalho. Então vamos acompanhar essas startups, vamos fazer um acompanhamento cerrado a eles e aos seus fundadores, então dá mais coragem, né, aos produtos locais, aos empreendedores angolanos, né, e quem sai a ganhar é o mercado, não é isso? Estamos nos últimos minutos do nosso podcast, né, então eu gostava cá que deixasses algumas sugestões de livros para quem tenha interesse, né, em começar um negócio e não só, ou então livros que você já alguma vez leste e então podes partilhar aqui conosco. Não podem só ser 3, se forem mais de 3 esteja... Bem, se calhar aqui vai ser uma decepção que não são muitos. Na verdade eu não, para ser honesto, não, eu acho que na minha vida nunca li assim tantos livros. Os livros que eu costumo comprar, a grande maioria, são livros de consulta, que são livros ligados a uma área técnica que eu trabalho, ou uma área por aí, que abordam uma metodologia, alguma coisa específica das áreas que eu trabalho, e são livros de consulta. Tipo, quando estás a fazer o trabalho, precisas consultar o livro para esclarecer uma coisa, vais lendo. Mas já li alguns livros. Recentemente ofereceram-me um livro do Adam Grant, que é, por acaso tenho aqui ao lado, que é excelente, que é Os Originais do Adam Grant, que essencialmente fala sobre pessoas que precisam se diferenciar no meio da multidão e por vezes são controversas e precisam mostrar um ponto de vista diferente do que é a crença popular, e isso é que por vezes está por detrás de muita gente que foi inovadora, que criou coisas disruptivas e por aí fora, porque ousaram em pensar diferente do que as outras pessoas pensavam. Então Adam Grant, Originais, é um excelente livro, mas como disse também não li assim tantos livros na minha vida, então se calhar aqui mais do que livros eu iria sugerir alguns recursos online que existem para pessoas que tanto estão a começar, querem começar um negócio, já têm um negócio, ou seja o que for, são recursos bastante valiosos e bastante recomendados para utilizar. O primeiro é a Startup School da Y Combinator. A Y Combinator é considerada a maior aceleradora de startup do mundo. E eles, há vários anos atrás, decidiram começar a gravar as suas sessões de aula do seu programa de aceleração e colocar disponível grátis na internet. Então eles criaram uma coisa que é a Startup School, e basta ir para a internet, pesquisar Y Combinator ou YC Startup School, e é um site que tem montes de vídeos e artigos sobre como começar uma startup, como crescer um produto, como implementar, como desenhar um modelo de negócio. Basicamente todos os elementos ligados a startups eles têm lá na Startup School. Depois há uma outra coisa que é o Launch Academy da Antler. A Antler é uma grande incubadora de startups mundial. Eles têm um programa que as pessoas podem juntar-se simplesmente com uma ideia e sem negócio nenhum e trabalhar em equipa e saírem de lá com a startup e com uma equipa. Eles têm presença em várias partes do mundo e fazem programas presenciais de incubação de startups, e eles lançaram um portal que é o Launch, que eles chamam Launch Academy, e que é free, é grátis, as pessoas podem inscrever-se e participar de programas deles diários, periódicos, são em direto, tu entras numa turma e estudas com outras pessoas de várias partes do mundo e tem sessões em direto que ensinam o processo todo de como criar uma startup. Portanto, Launch Academy da Antler Launch Academy é extremamente proveitosa para quem quer começar um negócio, para quem já tem uma startup, quer
aumentar os seus conhecimentos. E o terceiro são recursos que estão disponíveis online, são redes sociais, e aqui a minha sugestão vão em particular para o Twitter e o YouTube. São as redes sociais que eu acho que para empreendedores são bastante boas e com imenso conteúdo. O Twitter, basta seguir as pessoas certas mundialmente, localmente, não só. Basta seguir as pessoas certas e é imenso conteúdo, aprende-se imenso no Twitter. Às vezes pode ser time consuming, pode consumir muito tempo, mas basta saber como utilizar, que aquilo tem lá vários elementos que podem ser utilizados a favor, desde os bookmarks para guardar os threads, os posts mais importantes, as listas, depois de criar listas no Twitter e aquilo vai agrupando os tweets por categorias e tópicos, e depois agora há os spaces, e tem tido spaces que são salas de áudio bastante interessantes, debates. Entras no space para ouvires e estás lá com pessoas de toda a parte do mundo, empreendedores, artistas, pessoas extremamente importantes, que estão lá a ouvir contigo. Eu acho que hoje em dia já não há muita desculpa para dizer que estamos em Angola e em Angola não temos, porque só tem nos Estados Unidos. Hoje está tudo basicamente disponível online. E se antigamente a barreira é porque tinhas que viajar para estudar em Harvard e por aí fora, era a condição, hoje em dia até as Harvards e todos já perceberam que o futuro ou o presente já é presente. Com a pandemia ainda mais, e o futuro ainda mais, as pessoas consumirem as coisas online. A Harvard tem estado a investir imenso em plataformas de ensino online. Eles têm a Harvard Business School Online, que tem bastante adesão e que cresceu bastante durante a pandemia. Eles estão a investir muito nisso. Portanto, os recursos estão todos disponíveis online. O Twitter está lá e podes interagir com qualquer pessoa. Ainda há dias atrás, alguém aqui localmente que foi comentar num Twitter do Elon Musk, e o Elon Musk acho que respondeu, meteu like, e está aí. Portanto, as coisas estão aí disponíveis online. Basta saber utilizar a internet, e por vezes vale mais do que às vezes 3 anos ou 4 que ficamos na escola, né? Não estou a desvalorizar o sistema de ensino, mas criticando, precisa de mudar muito, e a internet está lá. Então o terceiro recurso que eu recomendo é a internet, principalmente Twitter, YouTube tem tudo, basicamente está lá tudo, e são blogs também, imensos blogs do Medium, e não só, muito blog post a explicar e a ensinar coisas, e podcasts, é das melhores formas de consumir conteúdo, fácil, sim. Olha, muito obrigado por disponibilizares esse tempo para nós. Temos aqui a agradecer pela disponibilidade, e eu gostava aqui de adicionar o seu repositório também, que é jesuskitec.com, que as pessoas também podem visitar, para que ele vai servir como uma zona de consulta, porque tu tens os conteúdos ali, todos eles bem organizados por assunto, por tópico, e eu acho que também temos que referenciar esta questão do seu website, né? Pois é, de facto, espero meter muito mais coisas. Lá ainda são algumas poucas coisas, aliás, porque também o website está no ar há pouco tempo, mas o objetivo é que haja lá muito mais coisas e partilhar conhecimento, que acho que é das coisas que mais prazer tenho. Jesus, foi muito bom teres partilhado connosco o que sabes, né, o que conheces, né? O prazer foi todo meu, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e muita força. Muito obrigado eu. E terminando, né, tem alguma coisa que pretendes adicionar, né, que eu não perguntei e escapou-me questionar, então esteja à vontade para adicionar, né? Não, acho que falámos aqui de muita coisa interessante. Como se falou hoje, eventualmente fica para a próxima. Para a próxima edição. Olha, esqueci, os teus handles, né? Onde é que as pessoas podem te encontrar? Deixa cá disponível. Ok. Eu estou presente em várias redes sociais, basicamente, e algumas não uso grande coisa. Tenho o Facebook, mas muito raramente uso o Facebook. Uso bastante o Instagram e o Twitter. Acho que são as redes sociais que eu mais uso. E o LinkedIn, claro. São essas 3 redes sociais que estou bastante presente. Então basta pesquisar por Jesus Kitec. Acho que não há muitos Jesus Kitecs nas redes sociais. Então basta escrever Jesus Kitec e aparece logo, e pronto, podemos conectar. Estou aberto para a conexão com todo mundo. Eu estou ativo no Twitter e sempre estive ativo no Twitter. O tempo em que você trabalhou como freelancer, né? Ou prestaste serviços de freelancer, eu gostava de saber que tipo de serviço ou prestavas. Assim, inicialmente, porque o meu background a nível de carreira e formação foi em finanças. Inicialmente eu prestava serviços de finanças, contabilidade, gestão financeira, planeamento financeiro.
Depois encontrei uma oportunidade com empreendedores aqui, que é ajudá-los a montar planos financeiros e planeamento financeiro, planos de negócio e modelos econômicos para o negócio, esse tipo de coisas. E foi uma das coisas que eu comecei a fazer. Mas como eu estava numa fase em que tinha decidido que iria deixar de me focar em finanças, porque já vinha a trabalhar em finanças e não queria continuar a trabalhar em finanças, queria mudar de foco. Quando fui para a Orange Corners, fui trabalhar como Program Manager e era muito gestão de programas e projetos e por aí fora. Porque neste mundo de empreendedorismo há imensa coisa para fazer, então comecei a trabalhar com projetos e depois também a trabalhar com startups mais na vertente de produto e grow e marketing, né? Ou seja, produto que é gestão de produto, product management, né? Que é, na verdade, gerir o processo de desenvolvimento e da gestão da plataforma móvel ou web. E depois a parte do crescimento, né? Que é basicamente olhar para métricas de crescimento, que eu referi lá atrás, um bocado lá atrás, né? Que são muito mais ligadas a SaaS companies, Software as a Service, que são, para além das métricas financeiras ou indicadores de finanças, de vendas, esse tipo de coisas dos negócios, há essas métricas de crescimento. Se calhar um dia, eventualmente, podemos falar muito mais, mas existem métricas como Monthly Recurring Revenue, por exemplo, que é receita recorrente mensal. Existe o CAC, métricas ligadas aos clientes, como é o Customer Acquisition Cost, Lifetime Value do cliente. São alguns termos em inglês, né, que são métricas, existem várias, e que as startups tecnológicas precisam perceber quando lançam um produto para poderem medir o impacto e o desempenho do seu produto, do seu negócio. Então, o meu foco começou a ser mais para esse lado, a gestão do produto, o crescimento do produto e um bocado também pelo meu background em finanças e gestão, como processos, né, operações do negócio. E hoje em dia, e atualmente, faço mentoria e às vezes consultoria, muito raramente consultoria por causa do tempo, mas faço mentoria em startups, em particular há 2 redes de mentoria que eu faço parte, tanto do SeedStar Global e do Disruption Lab do Atlântico, e faço mentorias em aspectos relacionados às operações de negócio e a essa parte de angariação de capital, também de capital e finanças. Por falar do Atlântico, nós tivemos o Bruno Pinto, que é do 400 Agiliza, se eu não estiver errado. O Bruno Pinto, que é o mentor do Lispa, que é um dos mentores lá no Lispa. Não sei se você conhece Bruno Pinto. Conheço e sei que conhece esse produto que eles estão a lançar. Muito obrigado e eu espero poder contar consigo para os próximos episódios, caso haja disponibilidade da sua parte e da minha, para ver se a gente fala do que nos interessa, né? Muito obrigado. Muito obrigado e sucesso. Obrigado. Estamos juntos.